Um dia a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, sendo Deus, sendo bom, sendo Deus. Boa noite, meu querido irmão. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você que está nos acompanhando de qualquer lugar do Brasil. Nós temos um prazer imenso de estar transmitindo a mensagem de Deus para você. Eu gostaria de ler um pouco da palavra de Deus, você que está em casa, com a sua família. Sinta-se à vontade para abrir a sua Bíblia comigo. Vamos estar lendo o Salmo de número 121. Tá? Abra a sua Bíblia, o seu dispositivo, né? O importante é você acompanhar comigo. O Salmo diz o seguinte: olho para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é meu protetor. O Senhor está ao seu lado, como a sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Amém, glória a Deus. Então nós vamos continuar louvando esse Deus que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E eu convido você também na sua casa para louvar, para cantar conosco, tá? Continuemos adorando o Senhor. Grande é o Senhor,
de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo nome. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Grande é o Senhor e céu. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Mais uma vez estamos aqui, estamos contentes em poder transmitir a palavra do Senhor por meio destes novos meios. Durante essa pandemia nós descobrimos que existe outras ferramentas que nos aproximam, por isso nós ficamos felizes de poder chegar até na sua casa. Então,
Obrigado por oferecer espaço aí na sua casa, no seu lar. Aqueles que não são da nossa comunidade cristã, mas que têm acompanhado pelas nossas redes sociais, muito obrigado, que Deus abençoe. Nós recebemos notícias de pessoas distantes que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe. Continue orando por esta igreja, continue orando pelo pastor Nildo. E é uma satisfação enorme saber que você está aí assistindo, que sua família acompanha, que você tem aberto a sua casa, o seu coração, para que a gente chegue até você por meio desse meio que estamos utilizando. E essa é a nossa contribuição também como igreja para este momento tão importante que nós estamos vivendo, esse momento único, tá bom? Então você que está chegando aí, é bem-vindo. Faz um comentário aí, dá sinal de onde você está nos assistindo, e nós ficaremos felizes demais, tá bom? Então nós começamos há algumas semanas a série Sem Sair de Casa, como melhorar as conexões em família. E dizíamos, para resolver o problema da família, do casamento, não precisamos sair de casa. Só precisamos consertar algumas coisas e caminhar, continuar, perseverar naquilo que Deus tem nos chamado para fazer, tá bom? Então, sem sair de casa, nós já tivemos a primeira mensagem, trouxe a primeira dica para você. E para melhorar a sua conexão, nós dizíamos: faça o download do Evangelho, siga as instruções de Jesus Cristo. Então você pode olhar, nós temos essa mensagem aí no canal do YouTube. Para você que está no Instagram, você pode ir lá no nosso canal do YouTube e você pode acompanhar, tá bom? A segunda dica que nós deixamos foi: delete os malwares. Nós dizíamos que existem invasores que aproveitam de brechas e se instalam dentro da família e prejudica as relações, as conexões da família. Também está lá, você pode ir lá assistir essa mensagem. A semana passada nós tivemos mais uma dica. E a nossa terceira dica foi: entre em modo de segurança. Essa mensagem também está lá no nosso canal, você pode acompanhar direitinho, pode anotar. A gente está providenciando também um meio de colocar os slides lá para você que gosta. A gente quer disponibilizar sem nenhum problema, tá bom? E a gente dizia: faça o seguinte, entre em modo de segurança, trabalhe com o mínimo possível, gaste o mínimo possível. E qual é a quarta dica do pastor Nildo para hoje? E a quarta dica que nós temos é: ative o sistema de proteção. Como é que eu faço para melhorar as conexões da família? Eu preciso ativar um sistema de proteção. Hoje em dia nós sabemos que a família está em ataque e precisamos sempre ter uma proteção para que a família não se torne um alvo fácil de ataques do inimigo. Então, hoje, a quarta dica da nossa reflexão de hoje é: ative o sistema de proteção. Mas de onde eu trago essa ideia? Eu trago essa ideia da antiguidade. Na antiguidade, existiam as barreiras de proteção contra os invasores. Não sei se vocês sabem, mas na antiguidade as casas eram basicamente de madeira, de palha, de barro. Então, os inimigos, quando atacavam, a primeira coisa que eles faziam era tocar fogo. Então destruía tudo. Vamos imaginar, ficava muito fácil. Alguém pode ter pensado assim: vamos fazer um sistema de proteção, mas ao invés de proteger casa por casa, nós vamos fazer uma muralha que impeça que invasores entrem e ateiem fogo. Então surge a ideia de firewall. É justamente essa parede contra o fogo, essa parede que defende contra invasores. E essa ideia, ela é utilizada hoje nos sistemas de informática. No mundo dos computadores tem o que se chama de firewall. Trata-se de um dispositivo que estabelece uma barreira entre o computador ou uma rede de computadores e o mundo da internet. Então, é uma barreira que vai proteger contra os possíveis invasores. Se você tivesse acesso a uma empresa de tecnologia, você ia perceber que em questão de segundos, centenas de ataques acontecem. Existe
hackers, robôs por aí no mundo da internet que está esperando o momento, um vacilo para invadir um sistema de uma empresa. Provavelmente o provedor que você está utilizando aí para transmitir, para receber sinal no seu celular, no seu computador, tem uma proteção dessa. Porque o tempo todo invasores estão tentando acessar dados e mais dados de clientes, e essa parede, essa proteção serve justamente para isso. Então, essa proteção funciona do mesmo jeito da antiguidade, uma parede contra invasores. Agora pensemos bem. Olha só, quando a gente olha no cenário atual, a família é o nosso bem precioso. E a família também está sob ataque constante. Inimigos a todo momento, que nós não podemos nem imaginar quantos ataques agora mesmo a família está sofrendo. Ataques da cultura que nos cerca, ataques contra o casamento, contra a criação de filhos, ataques com relação ao obedecer os pais, a honrar os mais velhos e tudo mais. O tempo todo as nossas famílias estão sendo alvos de ataques, de intimidação do nosso inimigo, que vem por meio da nossa cultura que nos cerca. E quando eu falo cultura, é todo o ambiente que nós estamos inseridos, a cultura de valores que nós estamos inseridos. Por isso, quando nós dizemos ative um sistema de proteção, nós queremos dizer isso aqui: que nós precisamos de uma barreira, de um muro, de uma muralha que nos proteja, que proteja nós e nossas famílias de ataques do inimigo. Assim como você se preocupa se o seu computador, se o seu dispositivo aí está sendo atacado ou não, você também deveria se preocupar com os ataques que a sua família sofre, que o seu filho sofre, que a sua esposa sofre, que o seu esposo sofre. Porque nós estamos hoje, apesar de distantes fisicamente, nós estamos conectados com o mundo, e nós estamos sofrendo influências de todos os cantos do mundo a todo instante. Daí, qual seria essa parede? O que a gente poderia utilizar como proteção? A gente sabe que a palavra de Deus nos ajuda nesse sentido. E olha só o que eu posso apresentar para vocês. Efésios capítulo 6, versículos 10 e 12, tem um texto bem bonito. Nós vamos utilizar Efésios hoje. E você sabe perfeitamente que nós já trabalhamos, já tivemos várias séries aqui na igreja falando sobre Efésios. Já fizemos 2 exposições do livro de Efésios. E eu vou trazer mais uma porção de Efésios para os amados irmãos e aqueles que nos acompanham. Olha só, Efésios capítulo 6. Diz o seguinte: finalmente fortaleça-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Agora, olha só, como é bem interessante a forma que Paulo quer nos ensinar como a gente ter essa proteção. Olha, ele diz: finalmente fortaleçam-se. Agora, é engraçado que essa ideia de fortaleza é deixar-se fortalecer. Agora, perceba que qual é a fonte de fortaleza? É no Senhor e no seu poder. Voltando um pouquinho mais nessa palavra, essa palavra fortaleça-se é mais uma daquelas palavras bonitas que eu já expliquei para vocês, que o grego apresenta, que Paulo utiliza, que é um imperativo passivo. O que é um imperativo passivo para você, leitor da Bíblia, que às vezes toda palavra assim você diz: olha, aqui está dizendo que eu tenho que fazer assim e aquilo outro. Você tem que também entender um pouquinho. O imperativo passivo é quando uma ordem precisa ser executada, mas você só é o agente que recebe. Quando é uma ordem, um imperativo ativo, você executa, mas aqui você é simplesmente o agente que vai receber.
Finalmente fortaleça-se no Senhor. Eu disse para vocês já algumas semanas atrás que a nossa língua ela tem alguns problemas. E nossa língua é uma das línguas pobres. E na mente de Paulo, ao escrever usando essa palavra, ele está deixando claro que esse fortalecer é uma ordem que precisa ser executada, mas nós, homens, só somos os agentes passivos. Agora perceba uma coisa interessante, quando a gente olha um outro texto anterior, Efésios 5,18, perceba, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. É a mesma conotação de fortalecer-se. É a mesma ideia. Você não vai pegar o Espírito Santo e tentar fazer com que ele lhe preencha. Não, é uma ação que você simplesmente recebe, que acontece e você é simplesmente esse agente passivo. Agora, olha só, no Espírito. E lá ele diz, no Senhor e no seu poder. Perceba que são palavras que denotam um imperativo mais passivo. Você será o agente que Deus vai utilizar e vai fazer com que isso aconteça. Agora, vamos andar mais um pouquinho, porque o texto é bem interessante. Olha só, o que ele diz? Vistam-se. Em outra, na minha versão aqui, vistam. Vistam o quê? Toda a armadura de Deus. Agora perceba que aqui também é um imperativo, mas esse imperativo aqui denota uma outra condição. Esse imperativo aqui já é a minha própria ação. Eu preciso me vestir. Me vestir de quê? Da armadura de Deus, que depois Paulo vai mostrar para os irmãos o que é essa armadura. Mas aqui o Senhor não precisa mais fazer, você que tem que fazer de forma ativa. A ordem é, já que você se fortaleceu, já que você recebeu essa força, esse poder, agora é a hora de você se vestir. Observe como a proteção é muito interessante, como Paulo idealiza isso. Agora, olha só, eu devo vestir a armadura de Deus para poder ficar firme. E aí ele diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que Paulo está dizendo é para vocês ficarem firmes contra os propósitos do diabo. Então, essa armadura vai ajudar para que você permaneça firme. Veja que a proteção, ela é uma proteção real e tem um propósito firme. Não é simplesmente você estar preparado, fortalecido e vestido para tirar uma foto. O Senhor vai dizer, vai ter um choque, vai ter uma batalha, vai ter um ataque. Agora, olha só, mais interessante que Paulo nos mostra, contra as ciladas do diabo. E o engraçado aqui é que ciladas do diabo tem uma palavra que vocês conhecem. A palavra é metodeia, que vem de método. Olha só, Paulo está dizendo assim para que vocês permaneçam firmes contra os métodos do diabo, contra as maneiras que o diabo utiliza para atacar as famílias. Agora veja só, Paulo já tinha também usado esse mesmo termo antes, em Efésios 4,14 diz, o propósito é que não sejais mais como crianças, jogada para lá e para cá pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Satanás utiliza de astúcia e de esperteza. É a mesma palavra que Paulo está utilizando para ciladas. E aqui é traduzido como astúcia e esperteza dos homens. Já nesse outro caso, ciladas de Satanás. Mas veja só, todo o propósito de ser fortalecidos por Deus e vestir a armadura é para que você fique firme. Firme contra o quê? Contra as ciladas do diabo, ou seja, contra os métodos do diabo que ele vai utilizar. Agora, olha só, quando a gente anda um pouquinho mais, a gente vai ver que Paulo também não quer deixar dúvida de quem ele está falando.
Olha só no versículo 12: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Agora perceba uma coisa, o versículo 12 fica clara a definição de quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo é Satanás. O inimigo das nossas famílias é Satanás. Agora perceba, desde a criação nós observamos que há uma declaração velada de Satanás contra a criação de Deus. E que a relação de Deus com o homem, que Deus cria homem e mulher para serem seres que o Senhor vai amar, vai cuidar e salvar, isso cria um incômodo. Desde a criação. E Paulo agora deixa: o nosso inimigo está aqui, está claro. Então Satanás será aquele mentor de qualquer rebelião. Por trás de qualquer rebelião está Satanás. Agora veja, por trás de uma ação de alguém que planeja o mal para outro ou para outra família está Satanás. Agora perceba, como Paulo deixa claro, elege o nosso inimigo, é como se ele estivesse dizendo: meu amado irmão, minha amada irmã, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que por trás de toda ação existe atuação maligna. Agora perceba que Satanás vai se levantar contra qualquer um que se ponha a cumprir os propósitos de Deus. Filho, se você se colocar à disposição de obedecer aos seus pais, Satanás será o seu grande inimigo. Satanás será o seu grande rival. Da mesma forma, homem casado, se você se dispõe a ser alguém que ama a sua esposa, que é fiel à sua esposa, que cuida da sua família, que ama a sua família, você tenha uma certeza, você terá um grande inimigo, Satanás. Da mesma forma, a mãe, você que está disposta a criar os seus filhos no caminho do Senhor, viver de forma reverente, saudável, você tem uma certeza, você tem um inimigo. Qual é o inimigo? Satanás. Por trás de todas as ações, os ataques que a gente sofre dia a dia contra as nossas famílias, por trás tem Satanás. Por trás daquela novela que tem, talvez você julga, o canal de televisão, o ator, não sei mais o que, está Satanás. Por trás de toda uma cultura de valores caídos em rebelião contra Deus, está Satanás, o mentor do golpe contra a criação de Deus. Então Paulo deixa bem claro, nós temos um inimigo. Quem é o inimigo? O diabo. Não há margem de dúvidas, não é o seu marido. Muita gente está entrando em uma guerra vazia contra o inimigo errado. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é a sua mãe, não é o seu filho, não é os membros da sua família. O inimigo é outro, e Paulo deixa claro. Agora veja só, por isso ele diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora olha só, Paulo vai mostrar agora de forma clara isso aqui para nós. E olha só isso que eu quero mostrar para você. Efésios 5, de 22 a 6 e 9, ele mostra nossas relações, marido e mulher, aliás, servos de Deus que tem que se submeter uns aos outros, marido e mulher, pai e filho, filho e pai, servos e empregados, e por aí vai. Todas as nossas relações, e essas relações são baseadas primeiramente na nossa fé em Cristo Jesus. Por isso nós devemos nos submeter uns aos outros por amor a Cristo Jesus. Agora olhe só, Paulo deixa isso bem claro, que as nossas relações serão moldadas pelo aquilo que nós cremos. Se eu sou um servo, um discípulo de Cristo e vivo de forma obediente a Ele, naturalmente eu vou amar a minha esposa. Se você é uma mulher temente a Cristo, discípula de Cristo, naturalmente você vai amar o seu esposo, servir o seu esposo, ser submissa ao seu esposo.
Naturalmente o filho vai ser obediente ao pai. Por quê? Porque existe algo fora do comum, uma lei que o obriga? Não, é porque é justo. Ele é servo do Senhor e ele deve obediência. Então perceba que as nossas relações aqui é moldada não por causa de algo que acontece dentro da família, mas que acontece fora. Eu amo os meus filhos, a minha esposa, não por causa de algo bom que tem da minha família, mas algo que aconteceu fora daquilo, aconteceu dentro do meu coração, aconteceu na minha relação com Deus. Mas também Paulo vai mostrar, como eu disse, o nosso inimigo. Efésios 6, de 10 a 12, ele deixa claro quem é o nosso inimigo, que eu já falei para vocês. E Efésios 4, de 25 em diante a 32, Paulo vai mostrar a nossa defesa. Perceba que está bem parecido com esse sistema de parede que vai proteger as nossas famílias do inimigo. Agora, vamos construir essa parede tijolos a tijolos. Você pode pegar a sua Bíblia, marcando aí, riscando, enquanto a gente não põe aí os slides para você ficar, você pode ir marcando aí. Agora veja só, a primeira coisa que Paulo mostra é que esse tijolo que precisa construir, o primeiro tijolo que precisa ter para construir essa parede de defesa é a verdade. E olha só o que ele diz: portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Olha só, Paulo diz que esse primeiro bloco que precisa ter é a verdade. E olha só qual é a razão que ele apresenta: pois todos somos membros de um mesmo corpo. Olha só, a nossa disposição para falar a verdade um para o outro em família é justamente pelo simples fato de que, primeiramente, nós temos um compromisso. Imagine se na igreja nós somos corpo, nós somos a mesma família. Agora imagine você se casa com alguém da igreja. Olha só, esses laços ainda vão aumentar. Por isso Paulo chama a atenção: nós somos membros do mesmo corpo. Qual é o mesmo corpo? Nós somos membros da igreja. E nós somos agora a mesma carne. Perceba que por isso Paulo diz: as nossas relações precisam estar claras, de forma transparente. A verdade é essencial. Por isso, não use a mentira. A mentira é quem? É a filha do arqui-rival, do inimigo, daquele que sabota as coisas. Por isso, fale a verdade. Essa base é a base para as relações conjugais e familiares. Nós somos membros da mesma família, do mesmo corpo que é a igreja. Mas tem mais, olha só: cada um de vocês deve... Paulo deixa bem claro aqui: cada um de vocês deve, portanto, abandonar. Olha só, essa palavra aqui, deve. O que vem ser isso aqui? Qual é a relação com essa questão de falar a verdade? Olha só o que Paulo deixa para nós. Isso ele está querendo dizer, é uma responsabilidade individual na construção da comunidade ou da família. Cada um deve manter o seu lado da rua limpa. Cada um deve se esforçar na construção individual da família, da comunidade cristã. Não, isso, lá em casa não presta porque minha mulher é isso. Lá em casa não funciona assim porque minha esposa é isso. Meu esposo faz assim. Cada um. Agora, olha só. Deve fazer o quê? Abandonar a mentira, falar a verdade. O abandonar, deixar, não usar mais. Não usar mais dessa coisa tão maligna. Agora, olha outra coisa. O outro muro que Paulo vai nos mostrar que é útil na construção dessa defesa é a mansidão. Olha só o que Paulo diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E aí, olha só, quando vocês ficarem irados. Paulo percebe que nós temos já, por natureza, essa condição de nos irarmos por qualquer coisa.
E aí ele diz: quando vocês irarem, se isso acontecer, não pequem. Não pequem. Não cometam pecados contra os outros. Agora veja só, o que vem ser isso? Paulo diz: apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Quando vocês ficarem irados, não pequem. O que ele quer dizer é aquilo que o Salmo diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam-se nisso e aquietem-se. Mas eu sei que isso para alguns é muito difícil, porque eles se alimentam dessa ira, eles se sentem bem estar irado. Eu sou assim mesmo e pronto, esse é o meu jeito. Não, amigo, você está jogando o jogo errado, você está jogando contra a sua família. Você não precisa viver irado a vida toda. Tem pai que vive a vida toda intrigado com o filho, filho intrigado com o pai, irado. Que ira maluca! Paulo diz que a nossa ira deve ser tão curta que não é para nem um sol se pôr sobre ela. Agora olha só o outro tijolo, a integridade. Olha o que Paulo diz: quem furtava, não furte mais, antes trabalhe. E olha só o que ele diz. O que eu posso destacar para você? O que furtava, não furte mais. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: não lese os outros, não gere dano para os outros. Existem pessoas hoje que talvez não estão por aí furtando, não estão aí com um revólver na mão assaltando, mas estão gerando danos aos outros. A gente vê inúmeros golpes aplicados no dia a dia. Hoje, por questão do auxílio emergencial, milhares de pessoas sofrendo danos. Pessoas que têm os seus dados roubados. E as pessoas: não, isso aqui é normal. Pessoas que estão usando do momento, como eu falei na semana passada, para não ter vantagens, mas ele usa do momento para ter ganhos em cima de perda dos outros. Não gere danos, não lese as pessoas. Agora olhe só o que também Paulo vai mostrar: antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Se você precisa de algo, Paulo diz assim: trabalhe, gere alguma coisa. E aqui é mais uma daquelas palavras bonitas que eu falei agora há pouco. Paulo está dizendo que nós precisamos ter uma participação ativa. Trabalhe, faça alguma coisa. Uma participação ativa na construção de algo, na construção de um bem-estar, social para as pessoas. Agora vamos andar mais um pouquinho. De útil com as mãos, para que tenham que repartir com o que estiver em necessidade. Lembra da regra avançada que eu mostrei para vocês na semana passada? Que nós devemos trabalhar, ganhar tanto e gastar tanto, para que o excedente eu use com liberdade. Liberdade para quê? Para promover generosidade. Paulo vai mostrar novamente: eu devo usar o meu excedente para a generosidade. Eu devo usar aquilo que sobrou para exercer generosidade. Agora, olhe só, Paulo está nos ajudando a montar uma parede de proteção. Agora, olhe só mais um tijolo que a gente pode ver: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O outro tijolo aqui: palavras. Nós temos dificuldades hoje numa sociedade relativista, de que a nossa palavra não significa mais nada. Um dia desse, o nosso provedor de internet, eu fui lá e a gente tinha que mudar de via rádio para via cabo. Ele solicitou que eu fizesse isso. Então eu tinha que passar lá no escritório, e lá eu cheguei, pedi, tive que pagar o excedente e tudo mais. E aí a moça veio com um contrato que eu tinha que assinar. E eu disse: eu sou cliente aqui há 9 anos. Eu creio que minha palavra nesses 9 anos é muito superior do que essa assinatura. Hoje temos dificuldade de acreditar nas pessoas. E por incrível que pareça, eu não precisei assinar
e deixei lá o papel e disse: a minha palavra é suficiente. Mas hoje nós precisamos de documentos e mais selos que precisam ser verificados, porque as palavras não têm mais sentido. Agora, o sentido que Paulo está falando aqui, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Nenhuma palavra sem valor, nenhuma palavra sem crédito, nenhuma palavra que não possa ser realmente cumprida, chamada para que se verifique. Torpeza. E aí você procure aí, eu tenho que andar mais rápido, o significado de torpeza. Mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que ouvem. Então, está aí Paulo ajudando na construção. Agora, veja só, qual é a outra palavrinha que vai ajudar nessa construção? As nossas emoções. Paulo também tem uma preocupação daquilo que está aqui dentro, das minhas emoções, não só as minhas ações, mas as minhas emoções. Não, a Bíblia não se preocupa com isso. Como é? Paulo diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, amargura, calúnia, bem como toda maldade. Paulo diz: as emoções precisam ser cuidadas. Portanto, livrem-se de quê? De toda amargura. E amargura aqui, a palavra bem interessante é pikria, que é ressentimento prolongado, é o espírito que resiste à reconciliação. Paulo está dizendo assim: livrem-se de todo esse espírito que resiste se reconciliar. Eu não entendo como é que um casal, homem e mulher em casa, resiste a dormir uma noite sem se reconciliar. Eu não sei como é que você, marido ou você mulher, consegue dormir uma noite dentro da sua casa, intrigado, na nossa linguagem do Nordeste aqui, intrigado. Pastor, a gente passa um mês sem se falar. Eu não resisto muitos minutos. A Raquel é testemunha. Mas meu amigo, eu vou perder um dia. Eu sei que minha vida está contando de cima para baixo, os minutos até diminuindo, eu vou perder um dia. Não, Paulo diz assim: livrem-se de toda amargura. E é esse espírito que resiste à reconciliação. Meu bem, me perdoe. Não aceito, você tem que pagar. Para com isso. São emoções que você precisa se livrar. Agora olha só, todo cristão faria bem em pedir a Deus que o ensine a esquecer. Livrem-se. Agora, olha só, vamos organizar melhorzinho, vamos apagar isso aqui. Paulo vai mostrar as nossas emoções internas e as emoções externas. Olha só as emoções internas que eu preciso me livrar: toda amargura, indignação e ira. Anote aí, veja só, nós estamos fazendo um muro. Livrem-se das emoções internas: amargura, emoções internas, indignação, ira. E ele também vai mostrar as emoções externas: livrem-se de toda gritaria, calúnia, toda maldade. Agora, olhe só que eu estou organizando para você aí o muro de defesa. Nós estamos organizando um firewall para proteger a sua família. Amigo, utilize isso aqui e você vai perceber que você não vai ter problema em família. Eu não sei como é que as pessoas conseguem arrumar tanto problema. Como é que marido e mulher conseguem arrumar tanto problema? Às vezes alguém diz: pastor, a gente é tão diferente. E eu percebo que eu sou tão diferente da Raquel, e é por isso que funciona. Se nós aplicarmos o cristianismo nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, funciona. Agora, amado irmão, deixa eu dizer uma coisa: você que se converteu, se as suas relações com sua esposa não melhorou, tem alguma coisa errada. Você que se converteu, minha irmã, se as suas relações com seu esposo não melhoraram, tem alguma coisa errada nesse cristianismo. Filhos, se as suas relações não melhoraram com seus pais, alguma coisa está errada nesse teu cristianismo. Porque cristianismo é vida na vida, é prática, e vai mudar toda a nossa essência e também todas as nossas relações. Mas vamos andar um pouquinho. Olha só, Paulo vai mostrar agora as atitudes.
No nosso muro ele vai deixar bem claro que precisa também de atitudes. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Agora olha só, sejam bondosos. Vamos lá? Sejam bondosos. Sejam o quê? Compassivos. Faça o quê? Perdoando-se mutuamente, assim como Cristo os perdoou, como Deus perdoou em Cristo. Não levando em consideração algo de bom que nós fizemos, mas simplesmente por causa do seu amor e da sua graça. Perceba que fica claro, que fica evidente, que precisa de atitudes. Sejam bondosos, compassivos, perdoando-se mutuamente. Ah, não, eu não perdoo porque não é justo. Ah, alguém me fez tanto mal e eu vou perdoar, o que vai acontecer? Amigo, eu já disse aqui, você está resolvendo um problema seu com aquela pessoa, mas ele vai precisar de resolver o seu problema com Deus. Perdoar alguém não o isenta da culpa. Ele isenta você de sentimentos ruins, mas ele vai precisar pedir perdão para Deus. Ainda assim ele vai ter que pagar por ações que ele fez. Agora, olha só, aí está a família, e aqui podemos ver também a parede que nós formamos de proteção. E aí a ideia de Paulo qual é? Olha só, é isso aqui. Quando o diabo avançar, você tem essa proteção. Não dê lugar ao diabo. Quando os ataques do diabo vir, o que vai acontecer? A proteção, a barreira vai impedir que Satanás ataque. Agora imagine, se você é alguém que fala a verdade, manso, íntegro, de palavras, com as emoções sustentadas, com atitudes boas, Satanás não tem como lhe atacar. Satanás não vai atacar sua família. Vai ser a parede. Aliás, melhor, ele vai atacar, mas você vai ter como se defender. Agora, tira isso aqui, o que vai acontecer? Você vai dar lugar ao diabo. Se você tirar toda essa muralha, você vai dar espaço para o diabo invadir a sua família. E você vai sofrer muitos danos. Agora, olhe só, o que Paulo nos mostra? Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Cultivem essas ações e você verá que a sua família estará protegida. Atitudes, emoções, palavras, integridade, mansidão, verdade. Agora a pergunta é, você pode perguntar, qual é o segredo para chegarmos lá? Qual é o segredo para vivenciar isso? E aí nós vamos pegar o que o próprio Paulo diz. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, vivem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, a oferta e sacrifício de aroma suave a Deus. A base das nossas relações com as pessoas, com a nossa família, é a nossa relação que nós temos com Deus. O nosso modelo é o próprio Deus que se relaciona com Cristo e nos salva por meio dele, não levando em consideração o que nós fizemos, mas se entregou por nós. É a base, é o modelo para o casamento, é o modelo para as relações em família, e todas as nossas relações é a relação com Deus e seu Filho, aliás, a relação da Trindade, também as nossas relações com Ele. Daí, só destacando, vive em amor. E Paulo utiliza mais uma palavra bonita, peripatel, andar ao redor, comportar-se. Paulo está dizendo assim, tenha um novo estilo de vida. As nossas relações precisam serem assim. A base das nossas relações não é a nossa vida mais preguiça lá de trás, não é a cultura caída, mas é o nosso novo estilo de vida. Viva em amor. Por quê? Nós somos imitadores de Cristo. E aí você diz, não consigo, eu não vou conseguir. Aí eu pego o texto que a gente já usou anterior. Ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar de acordo com a sua vontade. Meu amado irmão, está em você o potencial
de fazer o que é certo. Está em você o potencial de ter boas relações em família. Desenvolva isso. A potência, a força está aí. Desenvolva. Deus efetua em você o querer, o realizar. Portanto, faça isso. Está tudo disponível a você. A força, a capacitação, o poder para fazer isso. E sobre esse texto nós temos um estudo que também está no nosso canal. Você pode voltar mais atrás, que tem um estudo só sobre isso. Filipenses capítulo 2. E para encerrar, quero trazer a frase de Tozen, que ele diz o seguinte: o motivo pelo qual muitos estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmo. Nós ainda tentamos comandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Deus está dizendo: pare de lutar. Você está lutando contra o inimigo errado. Está aqui o inimigo de vocês. O inimigo de vocês é justamente Satanás. Proteja a família de vocês. Mas vocês não podem fazer isso sozinhos. Lembra do texto que nós lemos no início do culto? É o Senhor quem vai edificar a sua casa. É Ele que vai se fortalecer você. Você só é o agente que vai receber. Agora nós temos que chegar ao fim de nós mesmos. É Ele que está fazendo a sua obra em minha vida, na sua vida, em minha família, na sua família, na nossa história. O Senhor está escrevendo a nossa história com as letras brilhantes da graça dEle. Mas devemos parar de querer fazer tudo do nosso jeito. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, abençoe a sua família. Esse é o nosso desejo, esta é a nossa oração em nome de Jesus. E nós vamos orar agora, pedindo que Deus esteja te abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém. Bendito Deus e bondoso Pai, a tua palavra é tão clara, é tão específica para tratarmos os nossos males, para curar as nossas famílias, curar o nosso caráter. Nos abençoe, Senhor, para que compreendamos e, pondo em prática, usufruamos das bênçãos que ela traz para as nossas vidas e nossas famílias e automaticamente para a sociedade. Que o Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. E nós esperamos você na próxima mensagem, a última mensagem da série Sem Sair de Casa. Você não precisa sair de casa, só precisa consertar o seu coração. E Deus está fazendo isso na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu. Estar ao teu lado, Senhor.
Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.